ensino para nós aqui do versículo 19 ao 23. E ele diz: porque me sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Quer dizer, para ganhar almas, Paulo ele abre mão dos seus direitos, né? Da sua liberdade cristã. E por que Paulo ele abre mão dos seus direitos, né? E ele deixa claro, né? Para ganhar ainda mais almas, né? O alvo de Paulo era as almas, era com que ele viesse a ganhar almas para Cristo. Ele diz aqui no verso de 20: fiz-me de judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Quer dizer, quando ele iria evangelizar um judeu, ele se comportava como um judeu. Muitas vezes ele ia na sinagoga, como nós vemos nas escrituras, ele ia todo sábado nas sinagogas. Aparentemente parecia um judeu, mas ele era cristão. Mas ali ele se comportava como um judeu para ganhar e alcançar os judeus. Quantos judeus não foram alvo da pregação do evangelho através da vida de Paulo? Isso é maravilhoso, né? E ele diz aqui no versículo 21: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Abre parênteses: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. O que Paulo está querendo dizer é que quando ele estava diante dos gentios, daqueles que não conheciam a lei de Deus, daqueles que não conheciam os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ele se identificava com eles, né? Sem deixar de obedecer a Deus naquele momento. Então Paulo, quando estava com eles, Paulo se identificava com eles, mas ele não deixava de obedecer a palavra de Deus. Isso é importante. Muitas vezes você vai evangelizar uma pessoa, vai falar de Cristo com uma pessoa, você tem que se identificar com ela, não com o seu pecado, mas com ela. Porque nós não podemos nos identificar com o pecado das pessoas, porque muitos falam assim: não, para mim ganhar os bêbados eu tenho que ser bêbado, eu tenho que beber, para ganhar um drogado eu tenho que me drogar, para mim ganhar uma pessoa que muitas vezes está na prostituição, eu tenho que me prostituir. Não, isso é errado, isso é uma mentira. Para você ganhar uma pessoa para Cristo Jesus, você tem que se identificar com ela, você tem que se diminuir, se colocar como pecador, não sendo pecador, não cometendo o pecado que ela comete, porque aí dessa forma você vai se identificar com ela. Você se identificando com ela, em vez de você querer ganhar a alma dessa pessoa, primeiro você vai ganhar o coração, e depois ela vai abrir o coração para que o evangelho seja pregado. Isso é maravilhoso. É só você ver como Jesus, né, ele evangelizava. Jesus, ele chega no poço de Jacó, encontra aquela mulher samaritana e ele pede água, e dali ele ganha aquela vida, onde aquela mulher se torna uma missionária, sai pregando o evangelho, né, para os samaritanos, sai anunciando, né, Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, quando estava diante de Zaqueu, Jesus não pregou o evangelho para Zaqueu. Jesus só falou: Zaqueu, hoje eu vou repousar na sua casa, hoje eu quero estar na sua casa. E ali foi uma forma de evangelismo. Você vê vários momentos Cristo, a maneira de Jesus diversificada, multiforme de evangelizar. É isso que Paulo está querendo dizer. Onde todo mundo estava rejeitando Zaqueu, todo mundo queria estar longe de Zaqueu, Jesus esteve perto. Onde todo mundo estava longe por conta da acusação, por conta de apontar os dedos para aquela mulher samaritana, Jesus, ele esteve do lado dela. Isso é maravilhoso. E ele diz aqui no versículo 22
Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso aqui é lindo. Paulo está querendo dizer que muitas vezes, quando ele estava com pessoas que elas tinham pouco conhecimento da palavra de Deus, ele se colocava no lugar delas. Era como se ele também tivesse pouco conhecimento, era como se ele também não conhecesse nada. Para quê? Para se identificar com elas, e através disso ele anunciava Cristo para essas pessoas, né? Muitas vezes ele se fez fraco para ganhar os fracos, né? Ele diz: eu me fiz de tudo para com todos, para por todos os meios chegar à salvação de alguns. Então, qual que era o alvo de Paulo? Era ganhar almas para Cristo, né? Era por isso que ele se identificava com todos, para que por meio disso todos pudessem ser alcançados por Cristo. E ele diz no verso 23: faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Isso é maravilhoso. E ele diz aqui, a partir do versículo 24, ele mostra que o cristão, ele representa um atleta, né? A vida cristã representa um atletismo, né? Ele vai trazer algumas representações a partir do versículo 24. Não sabeis que todos os que correm no estádio, na verdade, só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, né? Quer dizer, qual que é o nosso maior ganho, a nossa premiação? Qual que é o final da linha de chegada? É o céu. Então, quer dizer, nós devemos estar com nossos olhos voltados, né, para a linha de chegada, que é o céu. E todos estão nessa corrida, né? Todos estão nessa corrida para alcançar esse objetivo. E ele diz aqui no versículo 25: todo atleta em tudo se domina. Quer dizer, o atleta, ele tem as suas disciplinas, né? Todo atleta, ele não pode comer o que ele quiser, ele não pode dormir a hora que ele quiser, ele não pode fazer o que ele quiser do seu tempo. Quer dizer, ele abre mão dos seus direitos, né, que ele tem, para se disciplinar. Por quê? Porque ele é um atleta. E Paulo vai dizer assim: ele o faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para ganhar uma incorruptível, né? Quer dizer, qual é a coroa incorruptível? É a coroa que nós iremos receber. É a coroa que aqueles que se disciplinarem diante dessa corrida ao qual nós estamos, né, para chegar no céu, através das disciplinas espirituais, através muitas vezes de abrindo mão dos nossos direitos para nos disciplinarmos, né, e nós vamos ter uma recompensa no final. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas não uma recompensa terrena, mas sim uma recompensa celestial, incorruptível. Ele diz no verso 26: portanto eu corro não sem um objetivo, combato não como batendo no ar. Aqui Paulo alega estar correndo a corrida para vencer e combatendo o combate para nocautear. Isso é muito lindo. Quer dizer, o que ele está fazendo não é em vão. No versículo 27 agora Paulo vai dizer: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que Paulo ele está querendo dizer aqui, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 27, é que antes ele subjuga o seu corpo e reduz ele à servidão, para que pregando aos outros ele mesmo não venha de maneira alguma a ficar reprovado, né? Ele está dizendo que para ele renuncia, né,
ele reduz